Aquele que encontrou, diga amém. Está escrito assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar. Pode bater as palmas, alegres, contentes, para louvar o nome do Senhor, né? Irmãos, o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é um capítulo que eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conheça. Ele traz ali, nos versículos, a prisão de dois apóstolos. Um chamado Tiago e outro chamado Pedro. O Tiago, irmãos, ele foi morto. Esse Tiago, ele era irmão de João. Então ele foi preso. Se você começar a ler o capítulo 12, já no primeiro versículo, já temos a informação que ele foi preso e posteriormente ele foi decapitado, teve uma morte violenta. Tudo isso porque eles queriam terminar com a igreja, eles não queriam que a igreja crescesse. Então quem conhece um pouquinho da história da igreja sabe, né? A igreja foi perseguida, alguns foram decapitados, outros queimados a fogo. A história conta que Nero, imperador de Roma, ele pegava os cristãos e colocava produto inflamável. Isso é a história quem conta, é um fato real. Nero prendia os cristãos, colocava produto inflamável, tocava fogo e os corpos, incendiando, iluminavam o jardim da casa dele durante a noite. Aquele homem era endemoniado. Veja que ele tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos judeus. Então, um cara realmente maligno. O Coliseu em Roma, irmãos, ele era um palco de luta de gladiadores, como Hollywood mostra. Quem é do mundo, quem foi do mundo, deve ter assistido muitos filmes dos gladiadores, onde eles lutavam até a morte de um. Então, os gladiadores, todo mundo conhece a história. Tudo no palco ali do Coliseu. O Coliseu de Roma ainda existe, está lá as ruínas. Um anfiteatro com capacidade para 45 mil espectadores, muito maior do que a Arena do Jack aqui. Então imagine um anfiteatro, o Coliseu, ele tinha capacidade para 45 mil espectadores. Conta a história que no domingo aquilo lotava para assistir às lutas, e muitas vezes para assistir à morte dos cristãos, pois os cristãos eram presos, jogados na arena, e depois eram soltados leões, cachorros ferozes, que perseguiam os cristãos, mordendo, até que a pessoa, se fosse leão, era devorada ou morta pelo leão, se fosse cães, a pessoa esvaía-se em sangue e morria ali também. Então tudo isso a igreja primitiva passou. E às vezes nós, irmãos, reclamando que temos luta, dá vergonha ou não dá, meus irmãos? Olha, isso que era luta. Por exemplo, se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ali diz o seguinte, que houve uma intensa perseguição contra a igreja. De maneira que Saulo entrava nas sinagogas, prendia os cristãos, homem e mulher, levava para a cadeia. Quem tinha sorte era preso, quem não tinha tanta sorte era morto, né? Então, o diácono Estevão, ele estava fazendo uma pregação, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, estava pregando o evangelho que a gente prega. Mesma coisa. E as pessoas começaram a ficar com raiva, né? E começaram a dar pedradas no Estevão, que era o diácono. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado. E quando ele caiu de joelhos, ele olhou para o céu e ele teve uma oportunidade, um privilégio que nem todos têm. Ele viu o céu aberto e ele viu o Senhor Jesus se colocando de pé. E quando ele teve essa visão, ele orou assim: Senhor Jesus, não imputes este pecado a eles, e em tuas mãos entrego o meu espírito.
E ali Estevão morre. Então, eles eram perseguidos. Nós, irmãos, pastor, alguém me chamou de gordo. Isso é perseguição, irmão? Alguém me chamou de crente de Araque. Irmão, isso aí não é nada, irmão. Pelo amor de Deus. Me chamaram de feio. Me chamaram de crente fanático. Riram da minha oração. Irmão, isso é coisa pequena, irmãos. Nós não podemos perder a cabeça, perder o foco, perder a alegria, perder as bênçãos por coisas tão pequenas, tão insignificantes como essas coisas, irmãos. Nós temos que ficar firmes com Jesus. Então, Tiago foi preso, Herodes mandou decapitar, viu que isso agradou os judeus, todo mundo ficou feliz, a igreja dos crentes vai acabar. Você sabia que já mataram Tiago, mataram Estevão, Saulo, prendeu um monte de crente aí, estão tudo na cadeia. Né? A gente sabe que a cadeia muda muito, às vezes, o comportamento do preso. A gente viu isso em 8 de janeiro. O pessoal estava lá em Brasília, né? Eles fizeram até uma musiquinha, né? A gente acampa, mas ladrão não sobe a rampa. Mas quando foram presos, muitos mudaram o discurso. Muitos se retrataram, muitos pediram perdão, muitos se desculparam, né? Alguns ainda estão presos, outros já saíram. Por quê? É porque quando uma pessoa vai para a cadeia, irmão, que ela sabe que ela está presa, irmão, entra um monte de coisa em jogo. Você perde a liberdade, perde emprego, perde de ganhar, tua família fica desamparada, a gente não sabe o que vai acontecer com a família. Então é um terrorismo mais psicológico do que físico. Uma pessoa presa, ela não sofre muito fisicamente, mas o sofrimento é psicológico. Perdi meu emprego, perdi meu salário, minha família está desamparada. E aí as coisas vão mudando na mente da pessoa. Mas a igreja primitiva, cadeia não mudava eles. Eles eram presos e continuavam sendo os mesmos crentes que eram em liberdade, meus irmãos. A mesma fé que eles tinham lá no trabalho, lá em casa, com a família, era a mesma fé que eles tinham dentro das prisões. Cadeias lotadas de crentes. Alguns sendo mortos. E aí quando mataram Tiago, alguém disse, opa, a igreja vai fechar. Agora o pessoal vai desistir e vão fechar a igrejinha. Que nada, irmão. A igrejinha continuou. Como Herodes era um político, e quem sabe que os políticos, eles vivem em função do povo. O povo se agradou, o povo está contente que eu matei Tiago, vou mandar prender o Pedro também. O Pedro é uma das colunas da igreja, mandou prender Pedro. O povo ficou feliz e o Herodes fez o discurso. Povo, depois da Páscoa, vai ter morte novamente aí. Nós vamos cortar a cabeça do Pedro. Então aguarda terminar a Páscoa aí. A Páscoa tinha duração de 7 dias, era comemorado junto à festa dos pães asmos, 7 dias só comendo pão sem fermento, e culminava com a celebração da Páscoa, e todo mundo contando no dedo, né? 1, 2, 3, quando terminar a festa, Pedro morre. Quando terminar a festa, a cabeça de Pedro vai rolar. Só que eles não sabiam que havia uma igreja que estava em oração, meus irmãos. Glória a Deus. Muita gente conta com a tua derrota, muita gente conta com o teu fracasso, muita gente conta com a tua decepção, com a tua frustração, com a tua fraqueza, com o teu desânimo, muita gente achando que não vai, mas eles esquecem que sempre tem alguém orando, e quando uma igreja ora, Deus age através da oração daquela igreja, meus irmãos. Quem sabe disso, diga glória a Deus. Pedro na prisão e a igreja fazendo o que, irmãos? Orando. Ninguém foi para o shopping, ninguém foi para a praia, ninguém foi para o sítio, ninguém foi para a Disney. O pessoal estava no propósito, vamos orar para que o Senhor tire Pedro da cadeia. Não tem tempo para entretenimento. Irmão, os dias são maus, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 14. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é que Paulo está dizendo com remir o tempo? Aproveitar as oportunidades.
Querido, tem oportunidade de vir para a igreja? Venha. Tem oportunidade de ler a Bíblia? Leia. Tem oportunidade de orar? Ore. Tem oportunidade de fazer um jejum? Faça. Tem oportunidade de falar de Jesus para alguém? Fale. Vamos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Quem sabe que os dias são maus? Eu estava vendo uma conferência de cientistas e a previsão deles não é nada boa para o mundo, irmãos, né? Pessoal, a ciência não é a religião, é a ciência. A ciência está dizendo que os Estados Unidos têm toda a possibilidade de desaparecer literalmente do mapa, por causa de um potente terremoto que está para acontecer. Dizem eles que é questão de tempo, porque as placas tectônicas na Europa e parte da América do Norte, e segundo a ciência, já diagnosticaram que haverá um terremoto muito forte. Diz que a Europa vai ser muito destruída por esse terremoto. Diz que os mares, uma mortandade enorme. E segundo a Bíblia, irmão, Apocalipse 16, morrerá 1/3 da parte dos moradores da terra. A terra está com 8 bilhões. Faz as contas. 1/3 ultrapassa a casa de 2 milhões de mortes. A Bíblia fala isso e a ciência está falando a mesma coisa. Só que nós, irmãos, a maioria de nós não estamos entendendo a gravidade da situação. A maioria de nós não está percebendo que o mundo está caminhando para o fim, as coisas estão se afunilando, estreitando cada vez mais. A maioria de nós não está percebendo que Jesus profetizou em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos entre nós estão gelados, frios na fé. Pessoas que não têm prazer mais em orar, não têm mais prazer em ler a Bíblia, não têm mais prazer de estar na casa do Senhor, porque a iniquidade se multiplicou e o amor de muitos acabou esfriando, igreja. Mas o Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite para restaurar e trazer você de volta para o teu primeiro amor. E quem crê, diga glória a Deus. Amém? Presta atenção, irmão. Uma pessoa, ela pode cantar muito bem e ainda assim ela pode se desviar. Quem sabe disso? Uma pessoa pode tocar muito bem, mas mesmo assim ela pode se desviar. Uma pessoa pode pregar e pregar muito bem, mesmo assim ela pode se desviar. A internet está cheio de exemplos de pregadores que hoje são mendigos, que vivem na cachaça e no crack, e que às vezes alguém vai lá com o microfone e o cara começa a citar passagens da Bíblia e começa a pregar. E os internautas começam a comentar embaixo: nossa, como ele conhece a Bíblia, nossa, que sabedoria, que conhecimento, olha como Deus usa. O cara é um mendigo, drogado, bêbado, conhece a Escritura, um dia já teve no altar, um dia já teve uma credencial de pastor, de presbítero, de evangelista, hoje está desviado. Uma pessoa pode ensinar a Bíblia muito bem, e mesmo assim ele pode se desviar. Agora preste atenção, uma pessoa que ora com sinceridade, que busca a Deus constantemente, eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou lhes dizer que é muito difícil uma pessoa dessa desviar. Muito. Quem ora está edificando a casa sobre a rocha. Aleluia. E nós conhecemos o que Jesus falou de quem constrói na rocha. Quem não ora está construindo casa sobre areia. Casa sobre areia não suporta a pressão do tempo, chuva, vendavais, água que combate a casa cai. Mas a casa edificada sobre a rocha, ela não cairá, mas ela permanecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está construindo a sua casa sobre a rocha? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Dá mais trabalho. Irmão, aceitar Jesus é fácil. Levantar a mão
Você chegar para alguém, você não quer aceitar Jesus? Basta confessar que quer, pronto. Tudo bem, aceitar Jesus é fácil. Qual é a dificuldade então, pastor? É a manutenção da vida espiritual. Porque tudo vai ser diferente. Eu vou ter que ter disciplina, tá? Eu vou ter que me controlar em muitas coisas que eu era descontrolado. Eu vou ter que ter limites em muitas coisas que eu era ilimitado. Eu vou ter que ter limites. Eu vou ter que ter uma vida de oração. Eu vou ter que fazer jejuns. E eu preciso ler as Escrituras e aprender a palavra de Deus. Preciso frequentar uma igreja. Não precisa ser essa aqui se você não quiser, tá? Se você quiser frequentar aqui, bom. Mas pastor, eu não senti de ficar aí, não tem problema. Se não sentiu, a amizade é a mesma. Agora, você precisa de uma igreja. Não vá nessa conversa de que não precisamos de igreja, que é mentira. Tanto que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25... não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Lá naquela época já tinha gente dizendo que não ia congregar, que não precisava congregar, que aquilo ali era desnecessário. E aí o escritor disse: irmãos, não vamos deixar de congregar, irmãos. Temos que congregar, nós precisamos congregar. Isso aqui é importante, meus irmãos. Está num culto com os irmãos, esse calor, essa força, essa alegria que um sente, que vai contagiando o outro, isso é muito importante, meus irmãos. Muito importante, né? Então, dificilmente uma pessoa que ora desvia. Muito difícil. Você pode ver, toda pessoa que desvia é porque ele parou de orar. Você nunca vai encontrar um desviado e ele vai dizer assim: rapaz, mas eu estou orando tanto, só estou bebendo umas pingas aí, mas estou orando que... Não, desviou porque deixou de orar. Se deixa de orar, a tendência é esfriar e a tendência é se desviar. Então, nós precisamos orar. Você sabia que a maior força que atua na terra é a oração? Quem sabe disso? É a oração, meus irmãos, né? Quem sabe que os americanos jogaram uma bomba atômica em uma cidade por nome Nagasaki? E quem sabe que uma também numa cidade por nome de Hiroshima? Essa bomba em Hiroshima, ela matou, quando ela explodiu, 70 mil pessoas. Quando ela foi jogada a 10 mil metros de altura, levou 43 segundos para explodir. Ela veio caindo de 10 mil metros de altura. E quando ela chegou a uma certa altura da cidade de Hiroshima, ela explodiu. Depois de 43 segundos caindo, ela explodiu. E na sua explosão, o impacto dela é equivalente a uma explosão de 13 mil toneladas de dinamite. Foi uma explosão colossal. Após a explosão, você deve ter visto em algumas filmagens, formou-se uma nuvem da forma de um cogumelo e levantou-se sobre a cidade. Resultado: 70 mil pessoas mortas imediatamente com a explosão da bomba, e depois algumas milhares de pessoas também foram morrendo pelo efeito da radiação. Mas, irmãos, 70 mil pessoas realmente é muita gente que morreu. Mas a Bíblia diz que houve um dia, um profeta por nome de Isaías, ele fez uma oração. Quando os inimigos cercaram ali a cidade de Jerusalém, irmãos, Isaías entrou no templo com o rei Ezequias e eles oraram. E naquela noite Deus enviou um anjo aos arredores de Jerusalém, onde estava acampado o exército da Síria. E numa única noite, uma passada do anjo no meio do acampamento do exército da Síria, levou à morte 185 mil soldados. Só aquela passagem do anjo ali, irmãos, foi muito mais potente e letal do que a bomba atômica em Hiroshima. Meu irmão, eu quero dizer para você que muitas pessoas se impressionam com o desfile militar da Coreia do Norte, muitas pessoas se impressionam com o desfile militar dos Estados Unidos, muitas pessoas se impressionam com a capacidade bélica da Rússia, da China, e o pessoal diz: olha, os homens têm o mundo na mão, aperta um botão, destrói o mundo. Não, meus irmãos, o mundo ainda está nas mãos do Deus Todo-Poderoso.
Quem controla o mundo, quem tem todo o poder no céu e na terra, ainda é o Senhor dos exércitos. Quem crê que todo o poder pertence a Ele, levante essa mão e diga glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia. E nós temos acesso a Ele. Como, pastor? Orando, meus irmãos. Tu não tem noção do valor que a oração é. Se a gente tivesse uma noção, irmão, do que realmente o que é uma oração, eu acho que a gente orava mais. Tem pessoas que ainda não entendeu a importância da oração. Irmãos, a oração, ela não é uma opção. A oração, irmãos, não é um estado. A oração, irmãos, não é um desejo passageiro que alguém sente e que daqui a pouco desaparece. A oração, irmãos, não é algo que ilude e nos deixa assim, digamos, de uma certa forma conformados. Não, a oração realmente ela é poderosa, irmãos. Deus ouve quando clamamos, irmãos. O nosso Deus, ele é tão grande e poderoso que um dia Jesus disse: os fios de cabelos da vossa cabeça estão contados perante o Senhor. Nós temos um Deus que conhece quantos fios de cabelos trazemos em nossa cabeça. Nós temos um Deus que conhece o passado, que conhece o presente e que conhece o futuro. Nós temos um Deus que após a ressurreição dele ao terceiro dia, e quando ele foi ao subir aos céus, ele falou: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O nosso Deus, ele tem todo o poder dos céus e na terra, meus irmãos. Glória a Deus. Deus, ao longo da história bíblica, recebe vários nomes. É comum, se nós tivéssemos a Bíblia em hebraico ou em grego, encontrarmos vários títulos de Deus, tipo Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Jeová Adonai, ele é o Senhor. Jeová Rafá, ele é o Deus que te sara. Jeová Jiré, ele é o Deus da provisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem um título que é Jeová El Shaddai. Quando lemos na Bíblia Jeová El Shaddai, ele está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode tudo, o Deus que realiza tudo, o Deus que tem poder para fazer maravilhas. Ele é o nosso El Shaddai. Quantos creem no Deus Todo-Poderoso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Creia no poder deste Deus. Ele é onipotente. Quem sabe o que é onipotente, diga amém, Jesus. Onipotente é porque ele pode tudo. Pastor, Deus pode isso? Pode. Pastor, Deus pode aquilo? Pode. Pastor, o que Deus não pode? Deus pode tudo. Aí o pessoal faz aquelas pegadinhas: vou pregar 3 coisas que Deus não pode fazer. Aí o pessoal fica curioso: Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. Irmão, não estamos aqui para fazer pegadinha, estamos aqui para pregar a verdade. Ele pode todas as coisas. Ele pode curar o câncer, ele pode curar o HIV, ele pode curar o cego, ele pode curar o surdo, ele pode curar o aleijado, o paralítico, ele pode sarar as pessoas que estão na UTI, no estado de coma, ele até mortos ele pode ressuscitar. Ele é Deus onipotente, meus irmãos. O Salmo de número 121 diz: o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Irmãos, o nosso Deus, ele é onipotente. E tem mais atributos, são 3, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Então o único ser que tem 3 atributos é Deus: onipotência, onipresença. Amém, meus irmãos? E onipotência, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Bendito é o nome de Jesus. E ele é onisciente. Por que ele é onisciente? Porque ele conhece tudo. Quem sabe o Salmo 139? Quem conhece?
O salmista, ele diz assim: Deus, eu quero fugir da tua presença. Aí ele diz: para onde que eu vou? Ele falou: já sei, vou lá no meio do mar e vou ficar lá. Ele falou: não, se eu for lá, o Senhor vai estar lá. Ele disse: então eu vou descer as partes mais baixas da terra. Ah, mas se eu for, o Senhor está lá também. Senhor, eu vou ficar num lugar onde a escuridão predomina. Ah, mas o Senhor... Leia o Salmo 139, é isso que o salmista fala. E o salmista entende que Deus é tão poderoso que ele diz: Deus, antes que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Glória a Deus, aleluia. Que Deus é esse que antes de eu abrir a boca, Ele já sabe as palavras que eu vou estar proferindo. Ah, esse Deus merece honra, esse Deus merece louvor, esse Deus merece toda honra e toda glória. Aleluia! Levante a mão e adore a Ele. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Então, prenderam Pedro, mas a igreja estava orando, né? E o que é que Deus faz? Eu não vou alongar por causa do tempo. Deus enviou quantos anjos? Um anjo. Só um tá bom, né, irmão? Não precisava nem anjo. Quem sabe que não precisava nem anjo? Era só Deus fazer assim, ó. Mas Deus enviou um anjo. Eu fico imaginando Deus no trono chamar um anjo, não sei qual dos anjos foi, porque ele tem muitos. O Senhor disse: olha, eu estou recebendo uma oração lá de Jerusalém. Tem uns crentes lá na casa de uma tal de Maria, que é a mãe do João Marcos, e estão orando, estão pedindo para mim tirar Pedro da cadeia. Então, estou te enviando para tirar Pedro da cadeia. Quem sabe que é assim, irmão? O céu é um lugar real, meus irmãos. Aprenda isso. O céu não é um estado, tá? Felicidade é um estado, alegria é um estado. Agora, o céu não é um estado. O céu é um lugar real, tá? Nós estamos aqui na terra, é um mundo físico, material e real. O céu é em outra dimensão. Segundo a Bíblia, existem 3 céus, né? Céu atmosférico, que é esse que vemos todos os dias, ora nublado, ora, né, ensolarado. Céu, que é o espaço sideral onde estão os astros, lua, sol, planetas, estrelas, galáxias. E o terceiro céu, que é onde está o quê? O trono de Deus. Eu estava lendo que o Japão mandou uma sonda para a Lua essas semanas. Semana passada chegaram na Lua, tiraram um monte de foto, mandaram lá para o laboratório japonês. Já está circulando na internet as fotos. Bacana, né? Os caras saem daqui e vão na Lua. Só que é uma sonda que não era tripulada, né? Mas enfim. O pessoal conseguiu colocar uma sonda no Sol dias atrás, nos Estados Unidos. Aí em cima, no espaço sideral, irmão, existem estações espaciais. Quem sabe disso? Os caras estão lá em cima, trabalhando, monitorando a Terra, consertando o satélite, colocando o satélite em órbita, né? Fazendo consertos em algumas coisas que tem em cima do espaço sideral. No primeiro céu o homem vai, no segundo céu o homem também vai. Mas no terceiro céu só vai aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Há um mundo no terceiro céu ativo, real, e esse mundo que está no terceiro céu é o reino do nosso Deus, irmãos. Aqui na terra nós já representamos um pouquinho deste reino, mas ele é muito maior, é muito mais excelente do que aquilo que a gente vive aqui, meus irmãos. Lá está o trono de Deus e do seu Filho o Cordeiro. A igreja orou, Deus chamou o anjo e disse: vem cá, vai em Jerusalém, não precisa nem de GPS. Quem sabe que anjo não precisa de GPS? O anjo dá uma olhadinha assim: Jerusalém, estou indo lá. Até mais aí, turma. Vou lá soltar o Pedro. Pensa bem, irmão. O anjo lá conversando com outros anjos. Rapaz, o Senhor me chamou agora para uma missão. Ah, é? Aonde? Na terra. O que você vai fazer? Vou tirar Pedro da cadeia. Pedro está preso? Tá. Deus mandou lá libertar Pedro. Que bacana, irmão. O anjo vem. Vai em Jerusalém na cadeia pública. Cadeia terrível, feita de pedra,
pouco ventilada, um foco de tudo quanto é tipo de doenças, micróbios, vírus, bactérias terríveis. Lá está Pedro, ia ser morto. Pedro está preso, acorrentado entre 2 soldados. O anjo desce na prisão. Haviam 4 soldados fazendo a segurança. 2 estavam do lado de Pedro, outros 2 em outro posto. Quando o anjo desceu na prisão, um resplendor forte de luz tomou aquela prisão. Quem sabe que Deus é luz, diga amém, Jesus. As coisas do Satanás é tudo na escuridão. Quanto mais escuro para o diabo, melhor. Deus é luz. Aí tem um pessoal aí escurecendo a igreja. Ah, pastor, irmão, deixa o cinema escuro, deixa o baile escuro. Igreja tem que ter luz, meus irmãos. Se tem um lugar que tem que ter luz, é a igreja. Rapaz, até o centro de Saravá está tendo mais luz que muitas igrejas. Que coisa, que absurdo, irmãos. O anjo chegou na prisão, um raio forte de luz invadiu aquelas celas, aquela prisão. Os guardas ficaram imobilizados, não conseguiram falar, se mover, sacar da espada, nada. O anjo passou pelo corredor, os guardas estáticos. O anjo foi lá na cela onde Pedro estava, e a Bíblia diz que Pedro estava acorrentado, preso e dormia. O anjo tocou na ilharga, no lado de Pedro, e disse: acorda. Pedro acordou. O anjo disse: calça a tua sandália, veste a tua capa e vem comigo. As correntes caíram. Pedro se levantou, colocou a sandália no pé, vestiu a capa e saiu. Quando o anjo foi na frente, a porta da prisão se abriu. O Pedro passou. Havia outra porta, se abriu. Irmão, é a primeira vez que a gente vê portas automáticas sendo abertas não pela eletricidade, nem pela força mecânica, mas sendo abertas pelo poder do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Adore o Senhor aqui nessa noite. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer fazer maravilhas da tua vida aqui nessa noite. O anjo na frente, Pedro atrás. A cada porta que tinha, se abria. O anjo passava, a porta se abria, Pedro passava atrás. Mas havia uma última porta, que era a porta de ferro grande, que dava saída para fora da cidade. Até ali Pedro achava que estava tendo o quê? Quem lembra? Visão. Irmão, a coisa foi tão linda que Pedro pensou: estou sonhando. É tanta vontade de ir para casa, é tanta vontade de ir para a igreja, é tanta vontade de sair daqui, que eu estou sonhando. Não deixa eu acordar, está bonito, Senhor. Oh, que anjo lindo, que anjo poderoso. Oh, as portas estão se abrindo, que maravilha. Pedro achava que estava tendo uma visão, meus irmãos. Mas quando chegaram na última porta, a porta de ferro, a porta se abriu. Pedro saiu para fora da cidade, o anjo pegou e subiu. Pedro olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para a porta. Rapaz, isso não é sonho, não é visão, não é... É Deus quem enviou o seu anjo. Alacanda rabacheia, oricalabachanda. É Deus quem enviou o seu anjo para me tirar da prisão, para que eu não morresse. É Deus que está me dando libertação. É Deus que está me dando a vida. É Deus que está me guardando da morte. É Deus que está me livrando da mão dos meus adversários. Isso não é visão, é real. Pedro ficou alegre. Nessa hora Pedro deve ter pensado: para onde é que eu vou? Já sei, vou para a igreja, os irmãos devem estar lá. Quem sabe que naquele tempo as igrejas funcionavam nas casas. Quem sabe, diga amém, Jesus. Naquele tempo as igrejas funcionavam nas casas. Tinha uma família cristã, vamos adorar a Deus aqui, vamos. E as casas eram igrejas. E a casa que estava em oração era a casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. João Marcos foi chamado para fazer obra missionária. Na primeira vez João Marcos desistiu da missão, mas depois ele se encorajou e foi fiel até o fim, meus irmãos.
E na sua casa tinha uma igreja que estava orando pela libertação de Pedro. Quando Pedro saiu da prisão, Pedro foi para lá. Pedro chegou na casa, a porta fechada. Mexeu na maçaneta, empurrou a porta fechada. Não tinha porteiro, irmão. Não tinha ninguém dando uma vigiada ali para ver quem chega. Todo mundo trancado, no clamor. Aí Pedro começou a bater na porta e ninguém escutava. Aí Pedro começou a dizer: irmãos, abre a porta, irmãos. Abre a porta, irmãos, sou eu, Pedro. E ninguém ouvia, todo mundo orando. A igreja deles tinha a mesma fé que nós temos, mas eram diferentes de nós. Porque nós, qualquer coisa distrai a nossa oração, eles não. Eles eram focados na oração, lá não tinha distração não, meus irmãos. Lá ninguém ficava cuidando quem entrou, quem saiu, quem sentou, quem levantou, quem correu, quem andou, quem foi beber água. Lá dobrava o joelho e orava de verdade, meus irmãos. Muitos de nós já fomos assim, hoje não somos mais. Mas Deus quer nos renovar nessa noite. E aí Pedro começou a bater na porta e gritar: abram, irmãos, abram. Nisso uma menina, Rode, em português, Rosa. A menina Rosa, ela estava andando por lá, não sei se foi buscar uma canequinha d'água. Eu sei que ela passou perto da porta e ela escutou. Pá, 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 pá. E escutou: abre a porta, irmãos. E ela conheceu a voz de Pedro. Falou: Pedro, glória a Deus, irmão, orando ali para libertar. Pedro já está aí. Só que ela ficou tão alegre que ela esqueceu de abrir a porta. Tem hora que a alegria atrapalha, quem sabe disso? Muita alegria às vezes atrapalha, né? Por isso nunca é bom decidir, nem quando se está muito alegre, nem quando se está muito triste. Decisões têm que ser tomadas com o pé no chão. Se você está muito triste, você vai decidir errado. Se está muito alegre, acaba levando gato por lebre. Então cuidado. Ela ficou alegre, não abriu a porta, correu lá na igreja e falou: irmãos, Pedro está lá na porta. Qual foi a resposta da igreja? Pedro está preso. Eles não imaginaram que Deus respondeu tão rápido a oração. Não, Rode, Pedro está preso. Não, mas eu escutei a voz dele. Ah, é o anjo dele. Está fazendo de tudo para não abrir a porta. Você vê que o anjo abriu a porta e quem estava demorando para abrir a porta agora eram os homens. Ah, Pedro está na cadeia, você ouviu a voz do anjo dele e nada de abrir. Daí o Pedro insistiu e começou a bater mais forte e gritar: sou eu, irmão, abre a porta aí. Aí alguém estou disse: mas é o Pedro mesmo. Foram lá, abriram a porta, Pedro entrou para dentro e foi só alegria, meus irmãos. Oh, aleluia. A tua noite vai terminar em alegria também nesta noite. A tua vida vai terminar com alegrias, com respostas de Deus para você. Deus vai te surpreender com algo especial nesta noite. Quantos crê, digo amém, Jesus. O segredo é orar, né? A igreja que faz a diferença, meus irmãos, rapidamente para finalizar, é aquela direcionada a Deus, não a outros nomes. Oração que faz a diferença é a oração direcionada a Deus. Oração que faz a diferença é aquela que não vê impossibilidades. Pois em Lucas 1,37 o anjo disse: não há nada impossível para Deus. Então a tua oração vai fazer a diferença quando você começar a entender que para Deus não existe nada impossível. Pastor, mas é crack, é maconha, é cocaína, é câncer, é AIDS, é não sei o quê. Deus é maior do que todas essas coisas. Qual é a oração que faz a diferença, pastor? É a oração que persevera, não é aquela oração que para, que desiste. É a oração que vai e que insiste e que clama. Esta Deus responde. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, bate as palmas e glorifica.